Olha, essa história de ganhar dinheiro na bolsa, todo mundo já ouviu falar, né? Mas a verdade é que pouca gente entende de fato como isso funciona. Se esse é o seu caso, pode ficar tranquilo. A gente vai desvendar agora, de um jeito bem simples e direto, o que é e como funciona o mercado de ações, mesmo para quem está começando do zero absoluto. E a pergunta que não quer calar para todo iniciante é exatamente essa. Afinal, como se ganha dinheiro nesse ambiente que parece tão complicado? É isso que a gente vai descobrir junto, passo a passo. Para responder essa pergunta, nosso roteiro é bem claro. Primeiro, vamos entender o que é uma ação. Depois, onde ela é vendida e comprada e como o preço dela muda. Aí a gente vê as formas de lucrar, qual é a mentalidade certa para isso e, no final, como dar o primeiro passo. Ok, vamos começar do começo. Tudo parte do conceito mais básico de todos, o que, afinal de contas, é uma ação. De forma bem direta, uma ação é um pedacinho de uma empresa. É como se fosse um título que dá a quem compra o direito a uma pequena parte daquela companhia. E essa ideia é fundamental. Comprar uma ação significa se tornar sócio ou sócia daquela empresa, mesmo que numa proporção minúscula. E isso alinha os interesses, sabe? Se a empresa cresce e dá lucro, quem tem a ação pode ganhar junto. Agora, se ela vai mal, o risco de perda também é compartilhado. Certo? Agora que a gente já sabe o que é uma ação, a pergunta é: onde é que esses pedaços de empresas são comprados e vendidos? O grande palco para isso acontecer aqui no Brasil é a B3. É lá que investidores, dos grandes aos pequenos, se encontram para negociar ações de empresas de tudo quanto é setor: bancos, lojas, indústria, tecnologia. Agora a gente chega no coração do mercado. O que faz os preços das ações subirem e descerem o tempo todo? A resposta está num princípio bem famoso da economia: a lei da oferta e da demanda. É simples, pensa comigo. Se tem muita gente querendo comprar uma ação e pouca gente querendo vender, o preço tende a subir. E o contrário também acontece. Se tem um monte de gente querendo vender e poucos compradores interessados, o preço cai. Mas tá, o que faz as pessoas quererem mais comprar ou mais vender? Vários fatores. Os resultados da empresa, se ela está dando lucro ou prejuízo, notícias sobre a economia do país, decisões do governo e um fator super poderoso: a expectativa das pessoas sobre o futuro daquela companhia. Beleza, já entendemos o movimento dos preços. Vamos ver agora como, na prática, é possível ter ganhos nesse mercado. Basicamente, existem duas formas principais de lucrar. A primeira é a valorização. É a mais conhecida. Comprar uma ação por, digamos, R$10 e depois de um tempo vender por 15. Esse lucro de R$5 veio da valorização do preço. A segunda forma são os dividendos. Pensa assim: a empresa teve um bom lucro no ano e decide distribuir uma parte desse dinheiro para os seus sócios. Quem tem ações recebe essa graninha. Isso são os dividendos. Agora, vamos para um ponto que, separa quem tem sucesso de quem se frustra. A mentalidade certa para investir. É muito importante ter isso em mente. O mercado de ações tem seus riscos, e os preços sobem e descem é normal, faz parte do jogo. Aquela ideia de enriquecer do dia para a noite é um mito bem perigoso, principalmente para os iniciantes. Por isso, o mais importante é adotar atitudes que protejam o patrimônio. Isso significa estudar antes de colocar o dinheiro, não apostar tudo em uma única empresa, ou seja, diversificar, e principalmente ter uma visão de longo prazo. E isso leva a gente para uma distinção muito importante. Uma coisa é investir, outra é especular. Investir é focar na qualidade da empresa, pensando no crescimento dela ao longo dos anos. Já especular é tentar acertar movimentos rápidos de preço para ganhar dinheiro em dias ou semanas. É uma atividade assim muito mais arriscada e que exige bastante experiência. Depois de toda essa teoria, a pergunta que fica é: qual é o passo prático para quem decide de fato começar a investir? O caminho para a Bolsa de Valores passa obrigatoriamente por uma corretora. Ela funciona como uma ponte, a intermediária que conecta uma pessoa comum, como eu e você, ao ambiente de negociação da B3. E a boa notícia é que hoje em dia esse acesso é muito mais fácil e democrático do que era antigamente. Muitas corretoras simplificam o processo e permitem que se comece a investir com pouco dinheiro. Então, para a gente amarrar tudo o que vimos, o mercado de ações pode ser, sim, uma ferramenta fantástica para construir um patrimônio ao longo do tempo. Mas ele não faz milagre. Exige paciência para aguentar os momentos de baixa, disciplina para seguir a estratégia e, acima de tudo, conhecimento para tomar boas decisões. Com essa base em mãos, fica a reflexão. Sabendo que conhecimento é a porta de entrada, qual vai ser o primeiro passo na direção de um futuro financeiro mais consciente e bem planejado?